que você realmente sente quando escuta essa palavra? Parece que a consequência dessa pequena palavra foi totalmente banalizada. Toda forma de entretenimento, como cinema, literatura, mídia, reality shows, estão todas sendo usadas com o propósito de promover somente o engano. É como navegar em um mar de golpes digitais, fake news, corrupção, demagogias, políticas, ideologias, extremismos, falsas doutrinas, falsos profetas. Ei, acorde. Você está sendo enganado. Su santidad, en el caso Gracie, ha intentado influir la justicia argentina, ¿no? Perché pidió este estudio en el caso Gracia. Para nada. I'm not going to give you a question. You are fake news. Elon Musk parece estar cumprindo uma missão divina que foi deixada pelos seus antepassados. Mas quais serão as consequências para a humanidade dessa sua missão? Numa entrevista recente, Elon Musk, pai de Elon Musk, magnata da tecnologia, revelou a sua inspiração por o nome do seu filho. E eu sempre me perguntei de onde vem esse nome, pois esse nome está no livro de um cara que foi muito importante na história recente da humanidade, trabalhando para os alemães durante os anos 30 e 40, só que depois ele foi trabalhar para os Estados Unidos e construiu até a NASA, aquela agência espacial norte-americana. Estou falando do Dr. Wernher von Braun. Elon Musk, pai do magnata Elon Musk, revelou a sua inspiração por o nome do seu filho. O pai disse que, quando era criança, ele costumava brincar com foguetes e estudar livros em alemão sobre aviação. E ele cita alguns autores alemães como o Dr. von Braun. Inclusive, ele citou o livro do ex-major da tropa de elite dos alemães, Major von Braun, o gênio da ciência espacial, que foi levado da Alemanha para os Estados Unidos na Operação Paperclip e que acabou fundando a NASA em 1958. Mas antes disso, em 1953, ele escrevia um livro chamado Mars Project, em português, Projeto Marte.
Nesse livro, ele explica que também tinha uma fascinação pela colonização de Marte. Ele explica quais deveriam ser os critérios tecnológicos e de engenharia para conseguir chegar a Marte. E esse livro, até hoje, é um livro atual. E muito provavelmente Elon Musk está se inspirando nesse livro para fazer sua versão do Projeto Marte. Agora, o que é mais estranho é que esse livro de 1953, que obviamente foi escrito muitos anos antes de Elon Musk nascer, nesse livro, o Dr. Von Braun previu que um homem chamado exatamente Elon conduziria a humanidade a Marte e seria consagrado como uma espécie de imperador marciano. E o pai de Elon Musk, o Elon Musk, afirmou que leu esse livro e se inspirou nesse personagem para dar o nome do filho. Interessante isso, né? Mas o curioso é que o filho não só tem o mesmo nome, mas ele está exercendo o mesmo papel. É a mesma missão. Na entrevista conjunta de Elon Musk e Donald Trump, conduzida por Sean Hannity, da Fox News, em 18 de fevereiro de 2025, nessa entrevista, num determinado momento, o presidente Donald fala que está mandando Elon para Marte. Mas sobre o nome de Elon Musk, não é apenas isso. Esse nome tem uma relação com um de seus antepassados maternos e eu vou te explicar tudo isso. O pai de Elon Musk, Elon Musk, na entrevista ele também declarou que quando ele se casou com a sua esposa Maya Musk, que é mãe de Elon e muito próxima do filho, ele descobriu que o avô da esposa, ou seja, o bisavô de Elon, se chamava John Elon Haldeman. E isso também teria servido de incentivo para os pais colocar o nome do meio do bisavô nele. Mas o fato é que, curiosamente, Elon Musk não apenas tem o mesmo nome do personagem do Dr. Von Braun, mas ele carrega a mesma missão de colonizar Marte. Agora, até que ponto isso foi planejado para ele? Ou se trata apenas de uma estranha coincidência? É muito difícil a gente delimitar, mas é uma coincidência muito grande. Mesmo nome, mesmo projeto. Então, qual seria o verdadeiro objetivo da missão de Elon Musk? Aquilo que ele não quer que a gente saiba. No dia 17 de março de 2025, o senador americano do Texas, Ted Cruz, entrevistou Elon Musk e conseguiu extrair informações bem interessantes. O senador Ted Cruz disse que, antes da disputa pela Casa Branca, ele estava na casa de Elon Musk, no Texas, e Musk disse para ele o seguinte: "Eu não quero emprego em Washington, eu só quero o login de todos os computadores do governo federal." Preocupante isso, né? Ele disse que não quer a senha de todos os computadores do governo americano só para ficar bisbilhotando a vida dos outros. Ele respondeu que a única maneira de se livrar dos desperdícios e das maracutaias é olhar os dados que estão nos 700 mil computadores do governo federal dos Estados Unidos. "Nós estamos reprogramando a Matrix", disse ele. Certo momento da entrevista, o senador Ted Cruz pergunta para Musk: "Como estará o mundo daqui a 10 anos com a inteligência artificial?" Musk fala: "Vai estar lotado de robôs e 90% dos carros serão autônomos. Os robôs humanoides irão superar a população mundial em 20 anos." Em seguida, Ted Cruz pergunta: "Quando você acha que chegará a primeira viagem tripulada para Marte?" Musk responde que isso vai acontecer em 2029. E logo em seguida, o senador faz a pergunta mais intrigante: "Você espera encontrar vida alienígena ou evidência de vida alienígenas lá?" Então Musk responde assim: "Eu não creio que a gente vai encontrar alienígenas, mas podemos encontrar outra coisa lá." E essa resposta me deixou com a pulga atrás da orelha. Elon Musk, esse cara sabe muita coisa. E eu vou te dizer por que ele sabe muito. O nível de conhecimento mais secreto do governo norte-americano são os conhecimentos do Departamento de Energia dentro da classificação de credencial letra Q. O Departamento de Energia tem 5 níveis de credenciais. Esses 5 níveis significam o nível de conhecimento mais secreto, mais sensível, mais sigiloso que existe. O Departamento de Energia, que era responsável pelo projeto nuclear dos Estados Unidos, por exemplo, Julius Oppenheimer, precisou da credencial letra Q para fazer os experimentos atômicos. Você tem no Departamento de Energia 5 categorias. A categoria mais simples é a confidencial. Depois você tem a categoria secreto. Em seguida, temos a categoria L. Depois você tem a categoria Top Secret
E por último, a categoria letra Q. E Elon Musk tem essa credencial, pois ele manda equipamentos bélicos dos Estados Unidos para o espaço através da SpaceX. Para poder mandar esses equipamentos bélicos altamente sigilosos para o espaço, ele tem que ter um nível de credencial dos mais sensíveis, pois ele está lidando com equipamentos bélicos mais avançados dos Estados Unidos. Recentemente perguntaram para o Musk o seguinte: você acha que alienígenas existem? Você tem milhares de satélites no espaço voando ao redor do planeta Terra. Você já pegou alguma coisa alienígena? Musk respondeu: olha, eu tenho as credenciais mais elevadas do sistema de defesa americano. E se tiver alguém no planeta Terra que saberia disso, esse alguém sou eu. Mas eu digo para vocês que não existe. Mas é lógico que ele não ia falar isso, pois quem tem essa credencial assina um termo de sigilo absoluto. E se você assinou esse termo, significa que você não pode falar essas coisas. Mas continuando com a entrevista, o senador Ted Cruz perguntou para Elon Musk: você acha que em 2029, quando nós chegarmos a Marte, a gente vai encontrar alienígenas lá? Musk falou: não, alienígenas eu acho que a gente não vai encontrar. Então Ted Cruz pergunta mais uma vez: ok, a gente pode não encontrar alienígena, mas será que podemos encontrar ruínas? E Musk responde: sim, poderemos encontrar ruínas de uma civilização alienígena há muito tempo já extinta. Conversa muito estranha essa, mas a própria NASA afirma que estruturas triangulares e poligonais semelhantes a pirâmides foram observadas na superfície marciana. Doug Carson, um dos caras que mais entende desse assunto, no dia 5 de junho de 2024, em um podcast que ele participou, disse que não quer mais pesquisar sobre alienígenas, pois já descobriu o que eles são. Sean Ryan fez essa pergunta para ele: por que você não quer mais pesquisar sobre alienígenas? Carson respondeu: eu já tenho a resposta que precisava. O fenômeno alienígena é um fenômeno sobrenatural. Nós estamos lidando com seres de origem espiritual. Então, se Elon Musk está falando que em Marte tem estruturas alienígenas antigas, significa que esses seres espirituais têm alguma base lá, tem alguma estrutura lá. E se tudo isso tem uma origem espiritual, Elon Musk entende muito do mundo espiritual. Provavelmente, a principal motivação de Musk em ir para Marte não é de uma possibilidade da humanidade continuar sobrevivendo mesmo que a vida na Terra seja comprometida por um terceiro grande conflito. Talvez não seja isso. Talvez Elon Musk saiba que existe algo espiritual lá, que ele precisa ir buscar. No dia 28 de fevereiro de 2025, sexta-feira, 7 planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, estiveram alinhados no céu. O evento conhecido como desfile planetário ocorre quando vários planetas aparecem dispostos numa linha na abóbada celeste. A última vez que isso foi visível foi em 2022, quando 5 planetas puderam ser observados a olho nu. Dessa vez é ainda mais especial, pois inclui 2 planetas adicionais, Urano e Netuno, que não estavam presentes em 2022. Segundo astrônomos, um alinhamento semelhante só voltará a acontecer em 2040. Você sabia que o Vaticano possui 2 observatórios espaciais? Pois é, quando você tem 2 observatórios, você consegue olhar o mesmo objeto de 2 pontos diferentes e consegue fazer o cálculo da profundidade, ou seja, da distância. Então, para isso, você precisa ter 2 observatórios. Um dos observatórios do Vaticano fica no Lago Gandolfo, na Itália, onde fica também a Casa de Inverno ou Casa de Campo dos Papas. E o outro, por incrível que pareça, fica nos Estados Unidos, no Arizona, um local chamado Mount Graham. E lá eles têm a lente mais avançada do planeta Terra. Você acredita nisso? O Observatório do Vaticano, no Arizona, tem a lente melhor do que a da NASA. Essa lente poderosíssima, de capacidade inacreditável, ela possui um nome realmente bem estranho. A lente desse telescópio se chama Lúcifer, ou Projeto Lúcifer. Mas a pergunta que eu faço é: com qual finalidade o Vaticano possui 2 observatórios que têm uma lente melhor do que a da NASA? O que o Vaticano quer com isso? O Vaticano está olhando para o céu, pois sabe que tem algo lá em cima.
Eles estão monitorando algo que está lá, pois aprenderam através da Bíblia a ler as coisas antes delas acontecerem. Olhando o posicionamento dos astros, eles sabem ler o que está acontecendo no céu. E o que acontece no céu é um prenúncio do que vai acontecer na Terra. Esses caras sabem ler o céu e sabem que algo está para acontecer. 2 americanos acharam estranho isso e decidiram fazer uma profunda pesquisa sobre o assunto. Thomas Horn, um escritor estudioso da Bíblia, e Chris Putnam, um detetive particular, um investigador. Esses 2 caras acharam muito estranho essa história do projeto Lúcifer e o fato do Vaticano possuir esses telescópios. Thomas Horn e Chris Putnam tomaram uma decisão. Precisamos ir lá e conversar com esses caras para tentar entender o que está em jogo nesse negócio. Em cima dessa investigação, escreveram 2 livros. O primeiro livro, de 2012, é Petrus Romanus. O segundo livro, de 2013, é Exovaticana. O primeiro livro, Petrus Romanus, diz que, por centenas de anos, estudiosos têm apontado para o augúrio sombrio tendo a ver com o último Papa. A profecia tirada da Profecia dos Papas, de São Malaquias, está entre uma lista de versos prevendo cada um dos papas católicos romanos, desde o Papa Celestino II ao Papa final, Pedro, o Romano, cujo reinado terminaria na destruição de Roma. Publicadas pela primeira vez em 1595, as profecias foram atribuídas a São Malaquias por um historiador beneditino chamado Arnold Wyan, que as registrou em seu livro, Lignum Vitae. A tradição sustenta que Malaquias foi chamado a Roma pelo Papa Inocêncio II e, enquanto estava lá, ele teve a visão dos futuros papas, incluindo o último. De acordo com a profecia, o próximo Papa, seguindo Bento XVI, será o último pontífice, Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano. A ideia de alguns católicos de que o próximo Papa da lista de São Malaquias anuncia o início da grande apostasia, seguida de a grande tribulação, prepara o cenário para o iminente desenrolar de eventos apocalípticos, algo com que muitos não católicos concordariam. Isso daria origem a um falso profeta que, de acordo com o livro do Apocalipse, leva as comunidades religiosas do mundo a abraçar um líder político conhecido como Anticristo. Na história recente, vários padres católicos, alguns já falecidos, têm sido surpreendentemente francos sobre o que eles têm visto como esse perigo inevitável surgindo de dentro das fileiras do catolicismo como resultado de influências secretas satânicas, Illuminati e maçônicas. Esses padres alegam conhecimento secreto de uma elite de poder multinacional e hierarquias ocultas operando por trás das maquinações políticas supranaturais e globais. Entre essas sociedades secretas estão infiltrados católicos falsos e sinistros, que entendem que, como a Igreja Católica Romana representa 1/6 da população mundial e mais da metade de todos os cristãos, ela é indispensável para controlar futuros elementos globais em questões de igreja, Estado e o cumprimento de um plano diabólico que eles chamam de alta vingança, que está definido para assumir o controle do papado e ajudar o falso profeta a enganar os fiéis do mundo, incluindo católicos, para adorar o anticristo. Conforme declarado pelo Dr. Michael Laker, estudiosos católicos e evangélicos temem esse momento há séculos. Infelizmente, com os eventos que estamos presenciando hoje, nos faz pensar que talvez o tempo para evitar Pedro, o Romano, acabou. O segundo livro, Exovaticana, trata de assuntos como o plano secreto do Vaticano para a chegada de um deus alienígena, os arquivos secretos na Biblioteca do Vaticano sobre a realidade da presença alienígenas encontrados, o documento privado detalhado, a posição do Vaticano sobre os extraterrestres revelado, Projeto Lúcifer e a busca oculta por A Estrela Caída de 2013, o ano em que os principais astrônomos dizem que o mundo alienígenas e seus habitantes serão divulgados, a Elite Calling, o ocultismo e o programa secreto de reprodução e hibridização, o incrível segredo de família que Tom Horn manteve escondido por décadas, o que as principais autoridades do governo e do Vaticano disseram aos autores sobre a realidade dos OVNIs e ETs. O principal astrônomo do Vaticano concorda e é entrevistado por Horn e Putnam. A verdade por trás do rosto em Marte e estruturas artificiais em outros mundos. Em Exovaticana,
Petrus Romanus, Projeto Lúcifer e o surpreendente plano exoteológico do Vaticano para a chegada de um salvador alienígena. Os autores investigativos aclamados internacionalmente Thomas Horn e Chris Butner revelam a maior história do nosso tempo e expõem os elitistas e intelectuais que estão planejando assimilar a humanidade sob a vinda de um salvador, alguém que o profeta Daniel previu como um deus alienígena. Você consegue entender isso? O que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2025, o alinhamento dos 7 planetas, isso está sendo cuidadosamente observado pelo Vaticano, que tem os melhores telescópios do mundo. Você conseguiu perceber isso? O que esses caras sabem? Por que eles estão gastando bilhões construindo esses telescópios? Para quem sabe observar e tem o equipamento certo, a posição dos planetas e astros revela o que vai acontecer antes de acontecer. Em Exovaticana, esses caras conseguiram, através de entrevistas com padres que cuidam do Observatório Espacial do Vaticano, muitas informações sobre o que eles realmente fazem nesse local. Padre Giuseppe Tanzella Nietzsche, graduado em astronomia pela Universidade de Bolonha, sacerdote desde 1987 e doutor em teologia, é professor titular de teologia fundamental na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma, e pesquisador adjunto no Observatório do Vaticano. Foi ele que revelou para Thomas Horn e Chris Butner o que eles realmente estão fazendo com esse observatório espacial. E o que ele falou, meus amigos, é de deixar o cabelo em pé. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma direta conexão entre os fenômenos alienígenas e a demonologia, ou seja, o estudo dos demônios. A maior parte dos relatos de encontros com alienígenas são muito semelhantes aos relatos de encontros com demônios. O padre do Vaticano responsável pela questão extraterrestre era o mesmo padre responsável pela questão de ufologia, pois eles sabem que ufologia não é questão de extraterrestre, mas questão espiritual. Sabemos que Tucker Carlson já revelou isso para o mundo. Tucker Carlson é um dos mais famosos jornalistas do planeta, que recebeu informações altamente privilegiadas sobre a questão ufológica. E ele diz para todo mundo que a questão alienígena não é uma questão de seres de fora da Terra. Nós estamos tratando de uma questão espiritual. São seres espirituais que possuem uma agenda, seres espirituais que possuem um plano. Tucker Carlson, como jornalista investigativo, entrevistou um advogado muito famoso nos Estados Unidos. E esse advogado estava defendendo familiares de militares que perderam suas vidas trabalhando para o exército norte-americano e não conseguiram receber suas pensões. O governo americano disse que a causa da morte desses funcionários do exército não poderia ser comprovada, pois estavam participando de um projeto secreto e o argumento que os levaram a óbito seria um argumento que os tribunais não queriam aceitar. Segundo os relatos, esses soldados perderam a vida em operações secretas que envolviam questões alienígenas. E esses caras faleceram por conta disso, seja no contato com as entidades ou no contato com as aeronaves. Esse advogado conseguiu o apoio de um multimilionário e um dos maiores cientistas do mundo, professor na Universidade de Stanford, que é aquela universidade do Vale do Silício, lá na Califórnia. O nome desse professor é Gary Nolan, imunologista britânico-americano, inventor, executivo de negócio e ocupa a cátedra Radcliffe e Carlota A. Harry, no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. Ele fundou a empresa de biotecnologia, escreveu vários artigos de pesquisa médica desde 2022. Porém, a maioria das suas aparições públicas estão relacionadas ao apoio à ufologia e à crença que ele tem dessa inteligência extraterrestre. Nolan é um dos maiores cientistas do mundo e diz que isso é real. O exército americano não queria pagar as pensões desses soldados, pois não conseguiam provar que teriam falecido em trabalho. Então eles chamaram o professor Gary Nolan, e ele começou a ajudar as famílias e provar para os tribunais e para o exército americano que esses soldados perderam suas vidas lidando com essa questão alienígena. Em entrevista, Tucker Carlson disse que Gary Nolan falou para ele o seguinte: "Nós não estamos lidando com questões alienígenas, nós estamos lidando com questões espirituais. E esses seres espirituais assumem forma física e se misturam com os seres humanos. Eles têm uma agenda, e esses seres espirituais possuem aliança com o governo americano." Uma matéria da CNN de dezembro de 2020 diz o seguinte:
ex-chefe de segurança espacial de Israel, diz que ETs existem e Trump sabe disso. O ex-chefe do Diretório Espacial do Ministério da Defesa de Israel afirmou que alienígenas existem e que eles têm um acordo com os Estados Unidos. Segundo ele, o caso seria de conhecimento inclusive do presidente Donald. Diz também que há um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Eles assinaram um contrato conosco para fazer experimentos aqui, diz o ex-chefe de segurança espacial de Israel. Ele também afirmou que os acordos entre alienígenas e os Estados Unidos incluem uma base subterrânea nas profundezas de Marte, onde estariam astronautas norte-americanos e extraterrestres. Existe também o caso de Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos de 1977 a 1981. É um dos poucos líderes mundiais que relataram oficialmente ter visto um OVNI antes de assumirem o cargo. Durante sua campanha presidencial, ele prometeu divulgar tudo o que o governo sabia sobre alienígenas e OVNIs, mas acabou nunca cumprindo essa promessa. De acordo com as declarações do Dr. Steven Greer, um famoso pesquisador de OVNIs, afirmou que um ex-oficial de inteligência militar lhe disse que Carter desabou em lágrimas depois de ser informado sobre a realidade dos alienígenas e decidiu não revelar nada ao público. Ou seja, o que Gary Nolan e Tucker Carlson estão falando é que não estamos lidando com alienígenas. Nós estamos lidando com anjos caídos, se passando por alienígenas. E foi exatamente que o Chris Putnam e Thomas Hall descobriram na enorme pesquisa que eles fizeram no livro Petrus Romanus e Exovaticana. Esse alinhamento que está acontecendo no espaço está anunciando a chegada de uma nova era, em que eles vão apresentar para o mundo essa questão alienígena. O material que eles estão prestes a apresentar, teoricamente, acabaria com as religiões. Algumas interpretações bíblicas indicam que, nos últimos tempos, haveria um grande engano, que faria o mundo inteiro se desviar da verdade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 11, fala sobre a vinda do homem da iniquidade e um grande engano que enganaria até os escolhidos. Apocalipse 13 menciona uma grande falsificação de milagres e sinais para enganar a humanidade. Muitos estudiosos cristãos acreditam que os alienígenas podem ser a peça central desse engano. Mas como isso aconteceria? Existem teorias que dizem que os alienígenas poderiam ser apresentados como os criadores da humanidade, apagando a ideia de Deus. Ou o Vaticano poderia anunciar que a teologia cristã precisa ser atualizada, o que poderia levar a uma grande apostasia. Um falso messias extraterrestre poderia ser introduzido para unificar o mundo sob um governo único. Se isso for verdade, essa revelação do Vaticano seria pior do que a própria existência de alienígenas, pois significaria que a humanidade inteira foi enganada por milênios e agora estaria prestes a cair em uma armadilha final. Agora que você sabe de tudo isso, me responde aí, vai. O que realmente está acontecendo nos bastidores do mundo? Será que o alinhamento dos planetas é apenas um evento astronômico comum? Ou estamos diante de um aviso silencioso que poucos estão preparados para entender? O Vaticano, com seus telescópios ultra avançados e um projeto com um nome nada sutil, estaria apenas fazendo pesquisas científicas ou monitorando algo que eles não querem que o mundo saiba? Por que astrônomos, militares, jornalistas e até líderes religiosos do alto escalão estão se envolvendo nessa questão? E o mais importante, porque esse assunto sempre foi tratado como teoria da conspiração, mas agora, de repente, está sendo empurrado para os holofotes da mídia e do governo. Você percebe o padrão? O que antes era ridicularizado, agora está sendo lentamente introduzido como um fato inevitável. Mas a questão central continua. O que está prestes a ser revelado? E por que isso pode mudar tudo o que conhecemos sobre a humanidade, sobre a fé e sobre a história do mundo? Se o que esses caras dizem for verdade, estamos à beira do maior engano já arquitetado. Algo que poderia reescrever o passado, distorcer o presente e definir um futuro que poucos realmente compreendem. E a pergunta final que você precisa fazer é: quando esse momento chegar, você estará preparado? Ou será mais um dos enganados? Comenta aí, vai. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Um forte abraço. Fique com Deus e te vejo logo aqui, no próximo vídeo. Até lá. No, I keep the peace, it get violent. You know, I keep a bad one beside me on that red rum.
I'm in red form. I'm in red form. Been on top. Know I keep the peace and get violent. Know I keep a bad one inside. I'm on red run. I'm in red form. I'm in red form. I'm on my solo shit, I'm working, keep my head down. Now I ain't worried about no hoe, let's keep them sales going. And I got motion, it ain't no stopping, so I've been ready for you. She got them heels high, and the bottoms got the red tone. Told her to an ocean, got her out of body singing in a whale song. I'm on my chill shit, finna build shit, but I'm vibing. I peep game, but I'm quiet. I'm a real nigga, I'm solid. Free my mind until it's backwards, keep it head strong. Look at me shining, she on my body, tryna hedge funds. I'm on my square, my head precise, I bleed your headphones. Yeah. Been on timing. Know I keep the peace, it get violent. You know I keep a bad one beside me. On that red rum, I'm in red form. I'm in red form. Been on top. Know I keep the peace and get violent. Know I keep a bad one beside. I'm on red run. I'm in red form. I'm finna run up the score. You know I've been on the road. 10 toes on the landscape. No more scraping out the bowl. Young nigga keep his hands clean. Got it out the gutter for the fall. Ain't you proud of me, baby? All eyes on me, baby. Free my mind until it's backwards, keep it head strong. Look at me shining, she on my body tryna. I'm on my square, my head precise, I bleed your headphones. Been on timing. Know I keep the peace, it get violent. You know I keep a bad one beside me. On that red rum, I'm in red form. I'm in red form. Been on top.